Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor, graça e paz a todos os presentes. Eu fui convidado e, com muito prazer, eu vou estar falando aqui com os irmãos a respeito do shofar, trazendo algumas coisas que as pessoas às vezes especulam muito, quem é contra, quem não concorda, que acaba dizendo que o shofar ele é utilizado apenas no Antigo Testamento. E nós temos inúmeras passagens bíblicas que referenciam o shofar no Novo Testamento. Algumas estão em Mateus 24:31, 1 Coríntios 14:8, que fala do atalaia, 1 Tessalonicenses 4:16 e Hebreus 12:19. Mas eu queria fazer essa abertura lendo aqui uma frase, um texto que eu acho muito interessante, que diz que o shofar ele é um instrumento de louvor e adoração. É profético, se manifesta na batalha e age na cura e libertação. O som do shofar para o inimigo é um sinal que o seu tempo está acabando. E, principalmente, o shofar ele ativa as regiões celestiais, tanto dos anjos quanto para os demônios. Todos eles conhecem e sabem o significado do toque do shofar. Nós vamos dar uma passeadinha pela Bíblia. Eu vou até pegar a minha aqui pelo celular, que é mais rápido para nós alcançarmos os textos bíblicos. E tipificando o que é o shofar. Em Êxodo 19, vamos dar um pulinho lá, irmãos. Êxodo 19, versículo 19, diz o que é o shofar. Diz assim a palavra: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com de espécie diversa, não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Perdão, eu estou lendo Levíticos, irmãos. Me perdoe. Êxodo, como eu fui parar em Levítico? Êxodo 19:19. Agora sim. E crescendo o sonido da buzina ou da trombeta, cada vez mais Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Então, o shofar, segundo, está aqui em Êxodo 19, tipifica a voz de Deus. Quando Moisés estava no Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o que se ouvia no arraial era som de buzina ou de trombeta, o som do shofar. Era a voz do Eterno falando com Moisés. O toque do shofar, ele prepara para o cumprimento profético. Vamos dar um pulinho lá, irmãos, em Joel. Joel, capítulo 2, no próprio versículo 1, diz assim, é um preparo para o cumprimento profético. Diz assim, tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Então, quando nós lemos aqui, tocai, está falando que é algo que vai acontecer no futuro. Então, é um preparo profético para o cumprimento da palavra. Joel 2:1. É um instrumento de louvor e adoração. Salmo 98. Vamos lá, irmãos. Salmo 98, 5 e 6. Diz assim a palavra: louvai ao Senhor com a harpa e com a voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai diante do Rei, o Senhor. Aleluia. Outros salmos também, 47:5, Salmo 150, também faz menção ao toque do shofar. Irmãos, a nível de batalha espiritual, onde é que nós conseguimos enxergar na Bíblia algo que envolve o toque do shofar?
lá em Juízes 7. Se vocês puderem acompanhar, Juízes 7. Vamos lá em Juízes 7. Juízes 7. O som do chofar nas regiões celestiais, ele provoca confusão no arraial do inimigo. Quando as hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades, quando eles começam a tentar se organizar, ao som do chofar, existe confusão no arraial do inimigo. Juízes 7, 22 e 23. Diz assim a palavra. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E fugiram até Bet-sita, em direção a Zererá, até os limites de Abel-Meolá, junto a Tebate. Então, os homens de Israel, das tribos de Naphtali e de Asser, e todo de Manassés, foram convocados, perseguiram a Midian. Então, segundo esse texto aqui, o toque do chofar ele causou confusão no arraial do inimigo, permitindo que o povo de Israel se organizasse e enfrentasse essa batalha com sucesso, com vitória. Bom, nós sabemos que, ao estudar o chofar, nós sabemos que nós temos 4 toques, que é o tequiá, o teruá, shevarim e o tequiá gadol. E em algumas passagens bíblicas, nós vemos que o nome desse toque ele não é dito dessa forma, mas quando ele tipifica unidade, alinhamento, unção, conhecimento e reunião, nós estamos direcionando para o tequiá, que é o toque de chamamento, de organização. É um toque onde é chamado para organização. E esse toque ele está lá em 2 Crônicas. Vamos lá, irmãos. 2 Crônicas. 2 Crônicas 5, de 11 a 14. Diz assim a palavra. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas. Também os levitas, que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Remã, Gedutum, e seus filhos e seus irmãos vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Tequiá é um toque de chamamento, um toque de reunião. E normalmente é com esse toque que nós abrimos todas as celebrações, todos os cultos, todos os momentos em que nos postamos na presença do Eterno. E falando do povo de Israel e de batalhas, que o toque do chofar ele causa confusão no arraial do inimigo, essa é uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Números 10, versículo 9, que tipifica, mostra muito bem qual é a função do Baal Tequia, que é o tocador de chofar, como ele deve se posicionar. Então, Números 10, 9, porque um atalaia, um Baal Tequia, ele nunca vai estar afastado da sua liderança e ele nunca vai estar afastado do campo de batalha. Porque, normalmente, o Baal Tequia, o tocador de chofar, ele é convocado para batalhas. Tanto que em todas as passagens bíblicas onde ele é tipificado como um atalaia, a responsabilidade de avisar quando o inimigo estava chegando era sempre do Baal Tequia. Então, diz assim, Números 10, 9. Ora,
quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tido em memória, e sereis salvo dos vossos inimigos. Esta também é uma passagem que diz qual é o toque que é tocado. No caso aqui é o teruá. Quando fala aqui no versículo, fareis retinir as trombetas. Então, o toque retinido é o toque do teruá, é o toque de batalha, que daqui a pouco nós vamos estar entoando aqui. Reuniu o povo para a guerra. Juízes 3. Vamos voltar lá um pouquinho. Em Juízes 3, versículos 27 e 28. Juízes 3, 27 e 28. Diz assim a palavra. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. E disse-lhes, segue-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar nenhum deles em batalha. Nesse trecho aqui, do segundo trecho do versículo 28, que diz, e desceram após ele, tomaram os vales do Jordão. Algumas pessoas têm um entendimento que é o Vale do Jordão, mas não é o Vale do Jordão. Essa palavra vales do Jordão quer dizer um local mais abaixo, porque normalmente um vale ele é aquela porção plana onde você vê um rio correndo. E o vals, como diz aqui a palavra, ele está mais abaixo, ou seja, passa aquela planíciezinha com o rio e é um pedaço mais abaixo. Então, vals aqui quer dizer uma porção abaixo do vale. Então, não quer dizer aqui o Vale do Jordão, não. É uma porção apenas, uma região mais abaixo do vale. Cessar a batalha. Também é feito o toque do chofar. E essa passagem está lá em 2 Samuel 2. Vamos lá em 2 Samuel 2, no versículo 28. Versículo 28, diz assim a palavra: Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Da mesma forma como durante a batalha ela é iniciada ao toque do chofar, também com o toque do chofar ela é encerrada, como nós vemos aqui nessa passagem de 2 Samuel 2, 28. Uma das situações onde nós mais ouvimos e nos identificamos com o toque do chofar é a queda das muralhas de Jericó, onde antes houve um preparo para que os homens se armassem, se municiassem, e com o chofar, os profetas, sob o comando de apenas um, circuncidaram toda a cidade de Jericó. Num dado momento, com ordem de comando, foram soados os chofares, os chofarotes, e também foram dados gritos. Essa passagem está lá em Josué, capítulo 6, a partir do versículo 20. A partir do versículo 20. E diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, rente com o chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade de Jericó. Essa é uma das passagens clássicas que tipificam bem claramente o toque do chofar, a ação do toque do chofar, sendo contundente na queda das muralhas de Jericó. E como atalaia,
vamos comentar aqui um pouquinho o que quer dizer, o que é um atalaia. Um atalaia é um soldado, ele é um soldado, tanto que toda vez que é tocado o nome de atalaia na Bíblia, ele está diretamente ligado a funções militares. O atalaia é uma pessoa separada, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que se capacita para o exercício da sua função. Dentro do corpo, dentro da igreja, nós temos inúmeras funções. Temos os mestres, temos os pastores, temos os obreiros, temos os evangelistas, temos o pessoal do louvor, onde todos, agindo em consonância, conseguem alcançar um objetivo. Então, da mesma forma, um tocador de shofar, um atalaia, um baal tequia, ele tem a sua posição no corpo. E, normalmente, ele está diretamente ligado ao seu pastor, ao líder. Porque em determinados momentos do culto, principalmente quando se trata de culto de batalha espiritual, de cura, de libertação, o Baal Tequia ele tem que estar muito alinhado e sensível às coisas que irão acontecer. Porque ao toque do shofar, tanto anjos como demônios se manifestam. Então, por diversas vezes, nós temos que sempre estar muito alinhado com a nossa liderança, porque num culto, numa estratégia de batalha espiritual e cura, nós temos que estar em perfeita sintonia, alinhados com a nossa liderança, porque se o inimigo perceber que nós estamos dissonantes, não estamos falando a mesma língua da nossa liderança, da nossa comunidade, aí o inimigo encontra espaço e brecha para estar fazendo as gracinhas dele. Então, irmãos, é muito importante que nós estejamos sempre debaixo de uma cobertura espiritual. Nossos líderes, nossos pastores têm que estar sabendo todos os nossos passos. Nós temos que ter uma vida de santidade, temos que ter uma vida no altar, para que aquilo que é produzido através das nossas vidas e através do shofar cause efeito no mundo espiritual e no mundo físico. Então, ser um Baal Tequia, ser um pastor, ser um intercessor não é fácil. Da mesma forma, um intercessor, um Baal Tequia, ele é sempre um intercessor. O intercessor ele está sempre levantando escudos. Está sempre levantando escudos para quê? Para impedir que as setas lançadas pelo inimigo alcancem o objetivo. Na maioria das vezes, é a nossa própria vida, na maioria das vezes também são nossos filhos, são nossos irmãos, é a nossa casa, é o nosso casamento. Então, nós temos que estar sempre atentos, porque o inimigo sabe onde é que ele ataca. E, normalmente, ele ataca nos nossos nas nossas menores fraquezas. Para uma mãe, não tem coisa pior do que atingir um filho. Para um pai, vamos saber, o pai ele tem aquele compromisso de ser o provedor, de ser autoridade no lar, juntamente com a mãe. E se essa autoridade, por alguma coisa, algum problema, ela é maculada, ela é quebrada, o inimigo se aproveita dessa situação para gerar uma dúvida naquela liderança, onde os filhos precisam ter firmeza ao olhar para quem? Para os seus pais. É a primeira relação que o filho tem de família, de unidade, é junto ao pai e junto à mãe. Então, não existe uma referência completa se estiver faltando uma das partes. É necessário que o pai e a mãe caminhem juntos para educar seus filhos. Nós sabemos que existem problemas em várias famílias, onde muitas vezes, na maioria esmagadora, é a mãe que tem que suprir essa necessidade. Ela faz o papel de pai, de mãe, de psicóloga, de trabalhadora, de provedora. É um fardo muito difícil para uma pessoa carregar sozinha, onde muitas vezes as mães saem para trabalhar com o coração preocupado em saber o que é que está acontecendo com o meu filho, se ele está em casa, se ele está na rua. Então, é muito difícil. Nós temos que estar muito bem alicerçados, temos que estar muito bem preparados e, principalmente, temos que estar com a nossa comunhão em perfeita sintonia com Deus, com o Eterno, porque só Ele que pode guardar toda a nossa casa, toda a nossa vida, porque a própria palavra diz: se o Senhor não guardar, em vão
vigia a sentinela. Nós temos que estar muito alinhados com tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos dar um pulinho agora lá, irmãos, em Ezequiel. Ezequiel 33. Adoro o livro de Ezequiel, que ele fala muito de batalhas. Ezequiel 33, no versículo 6. Ele vai iniciar falando das funções militares de um atalaia. Então, diz lá: mas, se quando o atalaia vir quem vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada, e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Ou seja, se o Baal-Tequia, se ele não fizer o toque certo, no momento em que o inimigo estiver avançando e alguém perder a vida por conta da negligência do atalaia, do Baal-Tequia, o sangue desse será cobrado dele por Deus. Diz aqui a palavra, está lá em Ezequiel. Então, irmãos, na nossa cultura judaico-brasileira, quando o shofar ele foi introduzido nesse culto cristão judaico, todo início de culto, o Baal-Tequia ele se posiciona, normalmente ele não fica num lugar de destaque, normalmente ele fica numa situação onde ele está mais reservado, onde ele está mais concentrado, onde ele tem a visão direta para a liderança, para o seu pastor que pode estar no púlpito, ele pode estar imediatamente numa das laterais. Ele inicia fazendo o tequiá, né, que é o toque de ajuntamento, de reunião para chamar o povo. E durante o decorrer do culto, vários toques podem ser entoados, segundo o Espírito Santo fala direto ao coração do Baal-Tequia, em momentos de Santa Ceia, em momentos de louvor, em momentos de consagração. O toque do shofar ele é executado em diversas situações, como essas, como eu já falei. Ele pode ser tocado também em casamentos, em funerais. Todos os presidentes de Israel, quando são eleitos e postos na situação de comando do país, é entoado o toque do shofar. Em todas as batalhas, Israel até hoje, eles fazem o toque do shofar ressoar em todo o tempo. Em todas as festas, como diz aqui em Levítico, nós estamos agora prestes a entrar em Yom Teruah, que é o tempo do perdão. Estamos saindo de Rosh Hashanah e estamos entrando em Yom Teruah. Então, todo Baal-Tequia, ele sabe essa responsabilidade que ele tem de estar acompanhando todas as festas do calendário judaico, para que o nosso culto ele esteja sempre o mais próximo, alinhado com as coisas do Eterno. É por isso que nós amamos Israel, porque nós somos enxertados direto na videira, como diz a palavra de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Existem várias pessoas do mundo evangélico que não concordam com o uso do toque do shofar, porque dizem que era algo que acontecia só durante a lei. Se acontecia só durante a lei, por que então Israel até hoje, fora da lei, ainda faz o uso do toque do shofar? Então, existem algumas pessoas que não entendem. Se nós formos analisar friamente algumas coisas que acontecem, nós só podemos ter uma explicação: é a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá a cada pessoa uma unção, uma porção diferenciada daquilo que ele quer que as pessoas saibam e entendam. Para uns é dado o dom de cura, para uns é dado um dos dons que eu acho mais difícil, que é o dom que a pastora Ana, que é o dom de amar e acolher aqueles que ninguém quer. Pastora Ana, sinceramente, uma gaivota verde para você, porque não é fácil, irmãos. A gente muitas vezes vê pessoas em situação difícil na rua. Eu estou passando por
algumas situações, minha esposa eu estou com 2 cunhados com problemas seríssimos de saúde. A minha cunhada foi dado 2 meses de vida para ela, já passaram 45 dias. Então, ela já está caminhando para a reta final. E o outro os 2 são irmãos em Cristo, o outro é pastor lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele está com uma doença que a memória dele simplesmente apaga. Ele não lembra de quase nada. Então, é só pela graça e pela misericórdia. Mas nós sabemos que essas coisas são pertinentes a acontecer. Por quê? Quem diz que servir a Deus é fácil, não é fácil. O chamado nunca é fácil de ser atendido e cumprido, porque caminho de salvação, como diz a palavra, a porta é estreita, não é uma porta larga. Caminho de salvação requer aquilo que Jesus Cristo falou: negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Muitas vezes as pessoas não entendem essa frase, esse texto bíblico, mas a coisa mais difícil para o ser humano é negar a ele mesmo. Como é que você vai negar a você mesmo? Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, ele sabia que ia ser difícil. Outra passagem que está lá em Mateus, que diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, quando veio à Terra, ele não veio como Deus, ele veio como homem, e ele venceu o diabo e as hostes espirituais da maldade como homem. Ele não venceu como Deus. E em várias passagens bíblicas, nós temos a afirmação, a certeza de que o caminho não é fácil. Deus nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse o seguinte: nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês em todo o tempo. E algumas coisas acontecem para que nós nos lembremos dessas promessas de Deus. E uma delas é o toque do chofar, onde eu tenho certeza que pastora Ana, todas as pessoas que são baaltequia, como o marido dela também, todos têm uma experiência ímpar com o toque do chofar. Eu tenho algumas experiências quando eu ainda congregava lá na Lagoinha Sede, e o culto das 3 horas da tarde só ia quem queria bênção, porque domingo, depois do almoço, sair para culto não é fácil. Então, num determinado culto, o pastor já estava indo para o final, já estava indo para fazer o apelo, e no final eu fiz o toque do chofar. E uma pessoa que já estava fora da igreja retornou e disse que havia retornado porque tinha ouvido uma voz chamar, o toque parece que estava chamando. Então, o toque do chofar, ele tem essa função impactante de mover as regiões celestiais e mover com as pessoas, não apenas no íntimo e no profundo, mas no sobrenatural. Quantas pessoas, nós temos testemunhos em diversos lugares, que crianças, homens, mulheres estão ouvindo o toque do chofar nos ares. Particularmente, eu já tive a oportunidade de ouvir também. Então, é o sinal de que o tempo está chegando. Não para que o Eterno, vamos dizer assim, venha com todo o seu poder, com sua honra e com a sua glória, porque antes disso tem que haver uma preparação. E nós, enquanto servos do Senhor, enquanto baaltequias, nós temos que estar a cada dia mais nos preparando, nos aperfeiçoando, porque a cada dia nós aprendemos um pouco mais. Nós temos o hábito lá, pastor Ana também, de vez em quando estarmos lá com o pastor Antônio Carlos, no Ministério Brit, aprendendo. Agora, durante as manifestações, foram inúmeras situações assim preciosas, de nós estarmos tocando o chofar sobre todos os estados do Brasil. Eu estive em Brasília, pastor Antônio Carlos esteve em São Paulo, pastor Ana e mais um pessoal permaneceram aqui em Belo Horizonte, mas nós estamos percebendo que Deus tem feito a diferença nesta terra, neste lugar, sem fazer qualquer menção política, mas olha a vida do nosso presidente, um homem que não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, se levantou contra tudo e contra todos, e mesmo depois de ter levado uma facada sem fazer campanha política, aprove ao Senhor colocar este homem naquele lugar.
E quem somos nós para querermos ir contra uma decisão de Deus? Pastor Antônio Carlos também fala a mesma coisa. Não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Para o homem, nós fazemos aquilo que foi determinado, já está estabelecido por Deus. Temos, sim, que amar nossos irmãos e caminhar de fé em fé, de glória em glória. Muitas pessoas, às vezes, falam, misturar religião com política. Irmãos, não é questão de misturar religião com política, mas a palavra diz em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. É conhecimento da palavra, é conhecimento do Senhor, é conhecimento de saber quem são os homens que administram o nosso dinheiro sobre as nossas cabeças, é saber para onde vai milhões e milhões de dinheiro público enfiado em governos de estado, em prefeituras, para a saúde, e esse dinheiro não chegou. Então, irmãos, não quer dizer que nós temos que fazer a diferença em todos os lugares, todos. A vida do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Ele era romano, ele era um homem de um conhecimento extraordinário, porque ele falava várias línguas daquele lugar, e o apóstolo Paulo, ele se posicionava, inclusive, politicamente. Ele era reconhecido tanto por Roma, quanto pelos judeus. Ele era reconhecido. Então, nós temos que sempre fazer a diferença em todos os lugares. Nós temos que ter representantes cristãos, sim, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Prefeitura, no governo do Estado e, por que não, na Presidência da República. Teremos agora, dentro de pouco, um irmão cristão que fará parte do Supremo Tribunal Federal, onde durante muitos anos, quando que nós tivemos a oportunidade de ver alguém declarar a palavra de Deus no Supremo Tribunal Federal? E nós vamos ter um irmão lá agora, André Medonça, que é irmão, é pastor. E nós já estamos orando, intercedendo pela vida dele, estamos numa batalha muito intensa para impedir que o comunismo entre no Brasil. Está aí os nossos vizinhos, a Argentina, está aí os nossos vizinhos lá no Equador, lá no Chile, que era um dos maiores PIBs e índice de desenvolvimento humano da América Latina, estão entregues ao comunismo, estão estraçalhados. Então, irmãos, o comunismo ele prega, inclusive, a extinção de igreja. Na China, a igreja é a igreja perseguida. E muitos governadores aqui no Brasil estão fazendo aliança com a China, permitindo a entrada dela. Mas eu creio que enquanto tiver gente que ora, gente que intercede, o nosso país não vai ser invadido por essa praga, por essa maldição que é o comunismo, que não dá espaço nem liberdade para as mulheres, não dá espaço religioso para nós cultuarmos o nosso Deus. Eles dominam tudo e dizem tudo aquilo que nós devemos fazer. Estamos aí já saindo dessa pandemia, os irmãos podem assistir, eu acabei de assistir agora na televisão, que a vacinação ela está tendo vários problemas porque eles estão querendo impor que as pessoas tomem vacina. Então, quem já pegou Covid não tem necessidade de se vacinar imediatamente, porque já tem os anticorpos. Quem conseguiu passar e sobreviver está bem. Agora, por que essa imposição? Quem foi que lucrou mais com essa pandemia? Sendo que o vírus saiu da China e quem imediatamente começou a vender o IFA, a vacina para o mundo inteiro? Então, irmãos, nós temos que estar alinhados e firmes em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. E em todo tempo, quem puder, pega o seu chofar, vamos tocar, porque é isso que anda abalando as regiões celestiais e fazendo com que o mandamento do Senhor venha a ser cumprido. Eu vou fazer uma sequência dos toques aqui, vou fazer bem baixinho, porque meus vizinhos já estão dormindo aqui. Então, eu vou fazer a introdução com o Tequiá, logo depois o Xerim, o Teruá e o Tequiá Gadol. Vamos lá, irmãos.
nome do Senhor. Os olhos da pastora Ana chegam a brilhar. Irmãos, eu espero que tenha sido de proveito dos irmãos. Eu estou vendo aqui que o tempo está acabando já. Amanhã eu vou precisar viajar, eu tenho que ir ao Rio de Janeiro de bate-pronto resolver uns problemas lá. E eu espero que tenha sido de um bom proveito para os irmãos. Pastora Ana me pediu, gentilmente eu fiz... Pastor Jefferson. Fala, pastora. Estou com uma cunhada aqui do lado, ela não viu você tocar, ela pediu para você tocar novamente, você consegue? Agora? É a Daniela? A pastora. Tudo bem, querida? Vamos lá. Aleluia! Meus vizinhos amanhã vão brigar comigo, mas tudo bem, é bênção para eles também. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, temos aqui um minutinho. Eu gostaria de liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos irmãos, que o Eterno os abençoe e guarde, e no nome de Jesus ele reforce a armadura de cada um, cinja os lombos o cinturão da verdade, vista a couraça da justiça, calce seus pés com a preparação do evangelho da paz, onde nós embraçamos o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloque em nós, Senhor, o capacete da salvação, porque nós empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, onde nós oramos em todo o tempo, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro. Abençoa, Senhor, toda a nossa ascendência, nossa descendência, nossos pais, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, nossos cônjuges, Senhor, em nome de Jesus. E uma porção, Pai, de bênção dobrada